Seja muito bem-vinda à série Adeus Anticoncepcional. E hoje inauguramos uma playlist especial que visa retratar efetivamente a saga de parar com a pílula, de modo que possamos utilizar esse espaço para dialogar, desabafar, nos apoiar, trocar ideias e tudo mais envolvido com esse processo. Portanto, sinta-se muito à vontade para deixar um comentário. Se é a sua primeira vez neste canal, eu gostaria de lhe convidar, quando possuir um tempinho, a conferir esta outra playlist que faz parte da mesma série, mas nela aprendemos mais sobre o funcionamento do nosso corpo feminino. Modéstia à parte, um conteúdo indispensável para mulheres que estão pensando em parar com a pílula, já pararam com a pílula, ou até mesmo aquelas que não desejam parar, mas elas buscam por autoconhecimento e principalmente por qualidade de vida. Aviso importante. Esta série não é indicada para mulheres que desejam promessas fáceis e baratas para resolver os seus problemas. Bom, avisos feitos, eu vou chamar a vinheta e eu lhe encontro depois dos comerciais que o YouTube coloca aqui sem eu pedir, hein? Faz 14 anos que eu ingiro hormônios contraceptivos e a minha história começa graças a uma menstruação irregular e o diagnóstico bem superficial de ovários policísticos. No decorrer desse processo, eu descobri que eu também tenho TDPM, ou seja, uma sensibilidade aumentada que pode agravar significativamente os sintomas da TPM. Se você tem curiosidade de conhecer mais sobre a minha história, eu vou deixar um vídeo na descrição, aqui embaixo, e também no card para facilitar a sua vida. Sobre SOP e TDPM, eu pretendo abordar em vídeos específicos, tudo bem? Então me acompanhe e já me segue. O que é importante retratar nesse primeiro mês é que eu já havia tentado parar 2 vezes de tomar a pílula sem sucesso. Devido principalmente ao meu quadro de TDPM, os meus transtornos mentais, eles aumentavam uma proporção muito significativa após a interrupção da pílula. E a desregulação promovida pela SOP colocava mais lenha na fogueira. Aqui já temos 2 informações importantes. A minha depressão, insônia e ansiedade, elas aumentavam após parar com a pílula, e eu já tenho o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos definido. Se por acaso você já tentou parar com a pílula, é importante que você tenha clareza do que aconteceu com você. Então, pare um pouquinho para refletir sobre quais sintomas foram desagradáveis e os anote. Assim fica muito mais fácil de tratar estratégias que visem reduzir o quadro, entende? Bom, por exemplo, eu investi logo de cara em uma suplementação individualizada para conseguir evitar principalmente o meu quadro de insônia. Isso porque uma boa noite de sono é um pilar fundamental na reestruturação do nosso corpo nessa etapa. Opções interessantes que podem auxiliar são o magnésio bisglicenato, ou glicina, o inositol, a taurina, a melatonina, a L-teanina, tudo rima, né? Eu vou deixar um link de vídeos que eu fiz sobre cada um deles na descrição. E, sinceramente, eu acredito que o magnésio, o inositol e a melatonina, elas são ótimas opções porque podem contribuir também com a regulação da menstruação, ou do ciclo, melhor dizendo, né? Inclusive em quadros de ansiedade e da insônia. Tem um suplemento que eu gosto bastante, porque basicamente ele é quase que um composto de todos eles que se chama Blue Calm, da Pura Vida.
Ele está me ajudando a restabelecer uma boa noite de sono nesse período, algo que eu já posso considerar uma vitória, porque a última vez que eu tentei parar, a minha ansiedade ela acabou aumentando tanto que eu simplesmente não conseguia dormir. Era um desespero que só. Para saber mais sobre os cuidados que devemos ter ao parar com a pílula, eu convido você a conferir esta playlist. Vale mesmo a pena dar uma espiada, porque além de suplementação, eu acabo abordando outras estratégias fundamentais para que consigamos restabelecer um ciclo saudável. Também é muito válido reiterar que isso não é uma prescrição e está muito longe dessa intenção. E as doses e as indicações, elas devem ser avaliadas junto aos profissionais de saúde que estão lhe acompanhando nesse processo. Mas mesmo assim, nos primeiros 15 dias eu me senti muito sensível e suscetível. Eu ficava horas remoendo sobre os meus problemas do dia, o meu controle mental e a concentração, elas estavam muito reduzidas, assim. Minha gente, a irritabilidade era algo a ser estudado pela ciência. Eu simplesmente queria matar todo mundo. Nem eu me aguentava de tanta raiva. Outra questão que estava me incomodando bastante era a sensação da minha cabeça, assim. Eu senti um incômodo, ainda sinto, né? Nessa região aqui. E parecia muito que o meu cérebro estava inchado. Enfim, coisa louca. Lá embaixo veio um muco mais pegajoso, assim. O que, em teoria, poderia ser sinal da ovulação. E aí em diante a raiva parecia reduzir, graças também aos meus esforços em terapia. Está sendo fundamental nessa fase. Eu tô com pena da minha terapeuta, inclusive. Coitada. Bom, e quem aumentou, apareceu com mais ênfase foi a confusão mental depois disso. Eu tive dificuldade de memorizar as coisas, vou lembrar das coisas, inclusive. Fazer associação era muito difícil. Eu notei também que a minha pele, ela já deu uma mudadinha de aparência. Por exemplo, os meus poros, né, eles estavam mais expressivos. Digamos que de pontinhos viraram crateras, por exemplo. Também surgiu algumas poucas espinhas, mas eu fui apertar, porque eu não me aguento, né, e não saiu nada. Eu chamei isso de erupção cutânea. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o meu intestino. Isso porque eu comecei a ter uma azia que eu não tinha, e os sintomas da minha intolerância à lactose, eles pareceram piorar num nível, assim, bem significativo. Por exemplo, eu comi um pedacinho do queijo provolone e eu tive diarreia e dor de barriga. Coisa que anteriormente apenas me dava gases, eu me sentia um pouquinho estufada. O muco, ele continuou até hoje, eu me sentia e ainda me sinto consideravelmente cansada. A minha menstruação, segundo o aplicativo que eu uso, ainda não veio. E isso é bem desconfortável, porque eu não sei exatamente em que fase do ciclo eu estou. E a estratégia passa a ser reconhecer os sintomas e tentar lidar com eles. Com relação à forma do meu corpo, eu não senti nenhuma alteração, digamos por enquanto. Mas eu considero que ainda é cedo para analisar. Pele oleosa, espinhas e queda de cabelo também ainda não apareceram, mas geralmente elas aparecem um pouco antes do segundo mês. Portanto, eu tô só esperando aqui sentada. Este foi o meu primeiro mês e eu diria que o resultado ele é satisfatório se for comparado às tentativas anteriores, principalmente considerando o meu desequilíbrio psicológico. É válido observar também que os quadros de raiva, de depressão, de ansiedade, desequilíbrio intestinal, acne, dentre outros sintomas, eles tendem a reduzir após alguns meses. Vamos dizer assim, 6 meses? Que o nosso corpo precisa de tempo para restabelecer o seu equilíbrio natural. E isso, se a gente cooperar com ele, com alimentação, atividade física, gerenciamento de estresse, horas de descanso adequada, e lá vai, né? Portanto, acompanhe os próximos capítulos dessa novela.
e veja o que vai acontecer, porque só Deus sabe. Se você possui interesse em conferir que suplementação eu utilizei, acompanhe a playlist da descrição, pois eu pretendo elucidar tudo por lá. Mas agora eu quero saber de você. Me conta nos comentários como está sendo a sua experiência neste processo. Se puder e se quiser, deixe o seu like, pois assim o YouTube acaba divulgando mais o vídeo e com isso a gente pode ajudar mais mulheres a ter contato e não se sentirem sozinhas. Muito obrigada por passar esse tempo comigo. Um abraço apertado e desejo que possamos ficar bem logo, logo. Até a próxima. E aguenta firme. Muita serenidade para você não surtar, além de muita paciência com esses sintomas. Amém.